Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, graça e paz. Nós mais uma vez nos reunimos para juntos adorarmos ao nosso grande Deus e faremos inicialmente a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, iniciando esse culto de louvor e adoração a Deus exclusivamente pela intermediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Cantemos, queridos irmãos, o hino de número 14 do nosso inário, com o coração cheio de adoração a Deus, porque foi Jesus Cristo, enviado por Ele, que abriu a intermediação e que nós temos a oportunidade de, nesta manhã, adorarmos ao nosso grande Deus. O convite para nós, esta manhã, é louvarmos a Deus de todo o nosso coração. Hino de número 14 do nosso inário, logo em seguida eu retorno e faço uma oração de adoração a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós
Oremos. Senhor, nós te adoramos, bendizemos e exaltamos ao teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu és o Deus de toda luz, um Deus que nos conduz, um Deus que nos orienta, um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida, quer seja em tempos bons, quer seja em tempos maus. É por isso que hoje nós nos reunimos com todo o nosso viver, com todo o nosso coração, e te pedimos, Senhor, receba a nossa adoração, receba esse culto que te prestamos e o fazemos pela intermediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é em nome dele que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, Salmo de número 18, versículos 25 a 27. Nós vamos fazer essa leitura de confissão que está no Salmo de número 18, versículos 25 a 27. Nos preparando para o momento de confissão de pecados. Salmo de número 18, versículos 25 a 27, assim nos diz o texto. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Queridos, nós temos a oportunidade de termos paz com Deus, a partir do momento que nós entendemos que somos desesperançosamente carecedores da sua misericórdia. Nós olhamos para nós mesmos e não temos esperança do perdão dos nossos pecados em nós. Mas quando olhamos para Cristo Jesus, nós temos o alívio, porque sabemos que nele todos os nossos pecados já estão perdoados. Confesse diante de Deus, neste momento, as tuas falhas, tudo aquilo que você tem feito, quer seja em obras, quer seja em palavras, quer seja em pensamentos, certo de que o perdão de Cristo Jesus já nos alcançou. Senhor, nós nos humilhamos nesse momento diante de Ti, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que quando nós nos apresentamos diante de Ti, nos humilhando, o Senhor olha para nós e o Senhor reconhece o nosso pedido. É por isso, ó Deus, que nesta manhã nós Te pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoe as nossas falhas, as nossas iniquidades, tudo aquilo que, Senhor, temos feito, que certamente tem entristecido ao Teu Santo Espírito que habita em nós. Perdoa-nos, ó Deus, para que nós possamos, ainda que dentro da nossa pequenez, nos aproximarmos de Ti e bendizermos ao Teu santo nome. Reconhecermos a Tua majestade, reconhecermos a Tua grandeza e a Tua bondade para nós. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, porque a espada da lei que estava sobre nós, o Senhor entrou na frente e recebeu o golpe da espada que era para cair sobre as nossas cabeças. E através desse ato de amor, nós somos perdoados. Através desse ato de amor, o Senhor reconciliou-nos com Deus Pai. Através desse ato de amor, nós podemos nos reunirmos e prestar um culto agradável a Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, por tão imenso amor por nós. Ainda que nós não mereçamos, mas o Senhor Te mostras bondoso, o Senhor Te mostras benigno. E é por isso que o Senhor recebeu do Pai toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Ti, não apenas aí nos céus, mas também aqui na terra. É por isso que nós Te adoramos e Te bendizemos hoje e sempre. Amém.
Queridos, para esse momento de fé, gratidão e vida, faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, no capítulo de número 20. Leremos os versículos 20 a 28. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Assim nos diz o texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos irmãos, certamente esse é um dos grandes motivos que nós temos a agradecer a Deus. Na verdade, esse é o maior motivo. É o próprio Deus ter se tornado homem, ter se feito a nossa semelhança, ter se feito o Cordeiro puro, santo e imaculado e entregue a sua vida para morrer por nós. É por isso que com grande alegria nós vamos cantar o hino de número 269 do nosso cenário. Logo em seguida eu retorno com uma oração de gratidão a Deus. Você já ouvirá uma canção preparando o teu coração para a mensagem que será pregada nesta manhã pelo nosso querido irmão, reverendo José Clóvis. Cantemos, queridos, o hino de número 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu
teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Senhor, nós te agradecemos porque tu enviaste o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos remiu dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e tendo em vista essa remissão, hoje nós somos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque as chibatadas que eram para as nossas costas, a coroa de espinhos, todo aquele sofrimento que era para nós, o teu Filho Jesus, se fazendo homem, sofreu tudo em nosso lugar. E o nosso coração é grato não apenas por isso, mas porque nesta vida nós ainda podemos ter paz contigo. O teu Espírito habita dentro de nós e nós temos a certeza da tua companhia, do teu refúgio, do teu abrigo, do teu refrigério sobre nós. Receba o nosso coração, Senhor, cheio de gratidão. E receba-o em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós já te pedimos e te agradecemos. Amém. Como descrever? Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha graça.
Saudamos os queridos e amados, as santas e os santos servos do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Chamo sua preciosa atenção para o texto em Lucas, capítulo 18, verso 1 em diante, que diz: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sim, queridos, Jesus usou deste recurso pedagógico. As parábolas são histórias que têm um fim, um propósito. No caso específico do ministério do Senhor Jesus, de trazer lições espirituais para a vida dos seus seguidores. Jesus, então, está contando uma história para que as verdades da vida cristã possam ser internalizadas na vida dos seus seguidores. Esta parábola tem como tema o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em primeiro lugar, é um dever, não apenas um privilégio, de entrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. O véu foi rasgado de alto a baixo, significando dizer que a iniciativa foi de Deus, foi dos céus, foi do Pai da eternidade. Ele providenciou que o caminho fosse aberto pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Sim, queridos, é um privilégio, mas também um dever. Nós precisamos reconhecer que a oração, como disse alguém, é a respiração da alma. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orai sem cessar foi o que o Espírito de Deus instruiu, orientou, iluminou o apóstolo Paulo na recomendação à igreja em Tessalônica. Orar continuamente, orar nos tempos bons, alviçareiros, prósperos, e orar nos tempos desafiadores. Sim, queridos, é preciso orar sempre. Em segundo lugar, o texto está afirmando que é preciso orar sem desanimar, sem esmorecer, sem desistir, sem perder as forças, as energias, o ânimo, a motivação. Perseverai na oração. É a recomendação do Espírito de Cristo, através do texto paulino aos cristãos em Colossos. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Sim, queridos, quem não teme a Deus, quem não tem consideração ao Altíssimo, quem não reconhece a grandeza de Deus, não respeita o seu semelhante. Este juiz, na parábola do Mestre e Senhor Jesus, representa uma humanidade secularizada, que não teme ao grande eu sou. Portanto, este segmento
tão expressivo em termos numéricos na sociedade humana permanece em nossos dias. Aqueles que não amam ao Deus eterno, semelhantemente, não amam ao seu próximo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com o juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aqui nós temos um outro personagem nesta história registrada pelo Salvador Jesus. Sim, queridos, a viúva representa os carentes, os necessitados, os que buscam porque precisam. Naquela época, muito mais do que em nossos dias, a mulher era uma figura extremamente dependente na sociedade de então. E quando esta mulher ficava viúva, mais ainda, ela necessitava de auxílio, de ajuda, de amparo legal. Sim, queridos, a viúva buscou a fonte competente. Na sociedade vigente, a fonte seria o judiciário. E a mulher buscou aquele que podia julgar, que podia restabelecer a justiça, o princípio da lei. Ele, diz o texto, juiz, por algum tempo, não a quis atender. Não é que houvesse um acúmulo de atividades. Não é que ele não soubesse como atender. Mas o verbo aqui é o verbo querer. O juiz poderoso, representante da lei, autoridade na sociedade, aquele que detinha o poder para solver, solucionar os problemas daquela senhora carente, daquela viúva, não quis simplesmente atendê-la. Todavia, diz o texto, ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Mais uma vez, o Senhor Jesus destaca este princípio sequencial. A falta de temor ao Deus eterno produz desrespeito para com o próximo. Sim, diz o texto que ele, após fazer esta reflexão de que não temia a Deus, que não respeitava ao Altíssimo e, consequentemente, desprezava o seu semelhante, por um motivo egoísta, ele prossegue afirmando: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Sim, amados, ele não pensava em consideração, em respeito, em temor
em reverência a Deus. Consequentemente, ele prezava menos àquela que merecia, era digna, como ser humano, independente de ser mulher viúva. Ela merecia, porque também refletia a imagem e a semelhança do Deus eterno. Mas aquela autoridade não reconhecia e, portanto, por motivo egoístico, centrado em si mesmo, resolveu atendê-la simplesmente para livrar-se dela, por aquilo que ele considerava importunação. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. A qualificação atribuída pelo Mestre amado àquela autoridade é a iniquidade. Sim, queridos, a iniquidade que nos separa de Deus, a iniquidade que nos condena diante de Deus. Este juiz iníquo, ele serve de reflexão nas palavras do Mestre. Considerai, pois, o que diz o discurso, a fala deste homem inconsequente. Não fará, diz o texto, Deus, reflete Jesus, justiça aos seus escolhidos, que a ele, Deus, clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? É uma pergunta que nos leva à consideração, à reflexão, à meditação. Sim, queridos, se um homem mau, se um homem secularizado, se um homem desrespeitoso aos princípios e ao próprio Deus resolve atender a um semelhante carente, necessitado, que o busca, ainda que por motivos egoísticos, quanto mais Deus, misericordioso, bom, generoso, gracioso, não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aqueles que graciosamente escolheu da massa de homens caídos. Sim, queridos, Deus fará. Esta pergunta retórica pressupõe uma resposta afirmativa. Sim, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, sempre, perseverantemente. Sim, amados, precisamos, como diz o texto paulino, orar sem cessar, clamar, alçar o coração para o Senhor, buscar a presença do Altíssimo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, não apenas durante o dia, mas dia e noite. Vigiar em oração, orando em todo tempo no Espírito. Este é o segredo para alcançarmos a justiça
o mover de Deus, os propósitos celestes em nossa peregrinação. O texto encerra afirmando: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Anteriormente, o Senhor já havia dito que parecia demorado, porque na realidade Deus não usa o cronograma humano. Deus é eterno. A perspectiva de Deus vai de eternidade a eternidade. Nós estamos no tempo. Nós estamos neste menos do que instante eternal. Sim, amados, depressa, diz o texto, lhes fará justiça. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é o tempo certo, aprazado, oportuno, por Ele determinado desde os tempos eternos, para o nosso bem maior e para a glória exclusiva de Deus. A pergunta final do Mestre querido e Senhor Jesus é: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que Deus muito o abençoe, em nome de Jesus e para a sua exclusiva glória. Louvado seja Deus pela sua palavra, que certamente nos lembra que as nossas orações são atendidas pelo nosso bom Deus. Vamos orar agora e vamos pedir que Ele receba esse culto, esse primeiro culto que nós prestamos a Ele neste dia. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra ao nosso coração. Somos gratos pela vida do Teu servo. Que o Senhor continue abençoando a ele, o seu ministério, a sua família. Que o Senhor continue conduzindo, ó Deus, a igreja presbiteriana do bairro do Limão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, nesses tempos de pandemia, para que brevemente nós possamos estarmos todos juntos, reunidos aqui na Tua casa, louvando, adorando, bendizendo ao Teu santo nome. Dê-nos, ó Deus, um dia em paz com os nossos familiares, para que nós possamos juntos desfrutar da Tua bondade e que logo mais, ó Deus, à noite, nós possamos mais uma vez estarmos reunidos, ainda que geograficamente separados, mas reunidos pelo Teu Santo Espírito, em espírito e em verdade. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e a doce comunhão e consolação do Seu Espírito seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus reunidos sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.